Os preços dos medicamentos genéricos podem variar até 1.132% na cidade de São Paulo. É o que revela uma pesquisa divulgada pelo Procon. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a diretora de Estudos e Pesquisas do Procon, Valéria Rodrigues Garcia. Boa tarde, Valéria. Boa tarde. Como é que esse estudo foi feito? Por que essa diferença é tão grande? Nós fizemos esse estudo na capital de São Paulo, nós pesquisamos 15 estabelecimentos nas diversas regiões de São Paulo, centro, sul, leste, oeste, etc. E nós verificamos que há uma grande diferença entre o medicamento pesquisado nas farmácias diferentes, né? É uma grande diferença, a gente percebe que às vezes, o mesmo estabelecimento, da mesma rede, o consumidor encontra uma diferença significativa. Agora, entre os genéricos, quais remédios apresentaram maior diferença? Olha, as diferenças variam bastante. Nós destacamos uma que foi o diclofenaco sódico, né, que apresentou essa diferença que você citou, de 1.132%. Ou seja, ele estava sendo vendido numa drogaria a R$1, em outra em R$12,32. Nossa, um absurdo, né? Bem diferente o preço. Uma diferença muito grande. Isso. Agora, entre os remédios de referência, houve muita variação também, como os genéricos? Houve também. Nós verificamos uma variação de um produto, o Dexazon, de 364%. E essa diferença também se estende a outros estabelecimentos em todo o estado de São Paulo, porque também foi feita uma pesquisa em mais 11 municípios. Cada um tem sua característica própria, né? Mas as diferenças continuam. Como você havia perguntado inicialmente, essas diferenças são decorrentes, às vezes, da política de preço das farmácias, né? E dos descontos que elas promovem. Agora, o que o Procon orienta para o consumidor nesses casos? Primeiro, o consumidor tem que saber que, assim, todos os preços são tabelados pela Anvisa. Existe um preço máximo ao consumidor que deve ser respeitado. Acima desse preço, nenhum estabelecimento pode cobrar a mais, né? Mas ele pode, no entanto, estar promovendo os descontos. Justamente é isso que a gente orienta ao consumidor. Primeiro, saber qual é esse preço máximo e, segundo, negociar com a farmácia. Realmente pedir desconto, porque vale a pena a gente estar pedindo esse desconto, porque a diferença, como a gente volta a falar, é muito grande. Agora, Valéria, quando a diferença chega a 1.135%, 1.132%, é margem de lucro ou é muita promoção numa ponta? Olha, como é que a gente interpreta essa disparidade? Primeiro, assim, é uma concorrência de mercado, né? Então, como eu falei, varia de estabelecimento para estabelecimento e da clientela. Por exemplo, na periferia você pode encontrar talvez preços melhores do que num shopping center que tem uma comodidade, um serviço agregado. Mas eu acho que o problema fundamental está no preço máximo, que nós acreditamos que está superestimado. Então, essa tabela de preço máximo que deveria dar uma orientação e também orientar o mercado, segurar esses preços, nós consideramos que está um pouco elevado. A tabela da Anvisa, no caso. A tabela da Anvisa, esses preços estão superestimados. Tanto é que eles acabam dando descontos muito grandes. Vocês fazem um trabalho muito bacana de assistência ao consumidor, um trabalho muito importante, de grande relevância pública, no que diz respeito à questão da orientação. Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, material escolar, ovo de Páscoa. Todas as pesquisas que surgem do Procon têm como mote uma disparidade muito acentuada. Qual a importância do consumidor dele pesquisar, dele fazer uma triagem quase minuciosa sobre aquilo que ele vai comprar? Agora, principalmente num cenário em que não se tem tempo para isso. O consumidor muitas vezes é pego de surpresa ou age por impulso e acha que não tem tempo de fazer pesquisa. Hoje nós consideramos que, por exemplo, na internet, o consumidor já pode ter uma noção de preços e fazer uma pesquisa básica. Essas pesquisas do Procon são uma amostra e, inclusive, fornece ao consumidor, no nosso site estão disponíveis, o preço médio. Então, ele já sai de casa sabendo mais ou menos quanto ele vai gastar. Dentro disso, cabe ao consumidor também se empoderar, né, e fazer o melhor negócio. Porque vocês acabam fazendo um serviço que é típico de quem não tem tempo nessa vida urbana corrida que a gente leva.
que é o serviço da triagem de preço, que vai indicar, ó, aqui você tem um preço mais barato, aqui o preço mais alto. Isso é uma informação relevante. Valéria, eu queria falar com você sobre um outro assunto. Antes de você entrar nesse assunto, eu queria só tirar uma dúvida. Claro. O consumidor, ele pode exigir, numa mesma rede, por exemplo, eu comprei um produto na mesma rede, numa farmácia, paguei R$9. Eu fui na mesma rede, numa outra situação, e eles estavam cobrando o mesmo produto R$20. Eu posso levar minha nota e exigir o mesmo que eles cobrem esse mesmo preço ou não? Não pode. Não, porque assim, às vezes os estabelecimentos trabalham com um sistema de franquia. Então, esse sistema já permite que cada um faça o seu preço. Depende muito de quem está oferecendo. Porque foi uma diferença muito absurda. Não é possível. Não é possível. Por isso que a gente fala, por isso que a gente orienta assim, é necessário a pesquisa anterior, porque depois, às vezes, o consumidor até se arrepende da compra que ele fez. Então tá bom. Valéria, temos uma greve de funcionários dos Correios, desculpa. Os funcionários dos Correios estão aí de braços cruzados, reivindicam uma reposição salarial, auxílio creche, outros benefícios. Enfim, há um cenário incerto. Qual é a orientação para quem fez uma compra, para quem comprou um medicamento e está aguardando, para quem fez uma compra de algo que, entre aspas, pode ser perecível? Como é que o PROCON orienta nesse caso? Nesse caso, é direito do consumidor ou pedir o ressarcimento ou um abatimento proporcional do prejuízo que ele tiver. Né? Ele pode desfazer o negócio e pedir o ressarcimento. Se houver um prejuízo maior, ele pode, inclusive, entrar com um pedido de indenização, tanto material como moral. Depende de cada situação. Então, mas em termos, eu queria entrar nesse assunto com você no seguinte tom. Se eu uso o correio para fazer essa distribuição, e se eu coloquei isso no correio e não chegou na sua casa, por exemplo, a responsabilidade deixa de ser minha, passa a ser o correio? Não. Essa indenização, desculpa, eu que não foi clara, ele vai pedir para o fornecedor, para quem ele pagou. Sim. Tá? Você só vai pedir uma indenização direta para o correio se foi você que contratou. Por exemplo, se eu contratei um serviço do correio e ele não prestou esse serviço, aí eu posso pedir. Mas se você está aguardando o produto, essa indenização, esse abatimento, você vai pedir para quem fez a venda, né? Para quem você comprou. Sim, mesmo que eventual transtorno na chegada da mercadoria tenha sido provocado por um fator além da própria venda, que é o despacho do correio. Ah, sim. E a responsabilidade de quem está fornecendo encontrar um outro meio que garanta a entrega dentro do prazo, como foi combinado. Da mercadoria. Vocês estão fazendo pesquisa para o Dia das Crianças já? A gente já começou a fazer uma checagem de que produtos estão sendo oferecidos para a gente poder pesquisar. Então você vai voltar aqui para falar com a gente sobre isso, tá? Porque a Adriana tem um filhinho recém-nascido, né? E esse é um assunto que interessa para muita gente. E a disparidade no preço de brinquedos também é muito alta, vocês sempre mostram isso. Assim, daqui 2, 3 semanas, a gente volta a tê-la conosco aqui para falar do que se constatou nessa pesquisa. Tá certo. Certamente vai ter disparidade de preço. Mas muito grande? Com certeza. Tão grande quanto o remédio? Não tão grande, mas assim, suficiente para você se conscientizar que é preciso pesquisar mesmo. Entre um genérico e um brinquedo no Dia das Crianças, é melhor comprar um brinquedo. Com certeza. Então tá bom.